Episódio de hoje, Will Pedrosa. Bem-vindo a King Cafés, um canal para quem é apaixonado por café e também para quem quer saber mais sobre cafés especiais. Meu nome é Rodrigo Ramos e eu sou o Coffee Hunter da King. E aqui hoje a gente está recebendo meu grande amigo, meu afilhado. Eu acho que é um cara que despertou muita coisa desse lance do café em mim. Assim, a gente trocou muita ideia, cara. E vice-versa, porque tudo que eu sei de café hoje vem do Reizão. Boa parte dos meus equipamentos de café foram presentes do Reizão. Na verdade, assim, acho que na nossa família a gente já toma café há muitos... Eu acho que desde a minha avó, que é sua bisavó... Eu, desde que eu me entendo por gente, desde que eu nasci, eu nunca fui uma criança, não sei hoje em dia, mas na minha época era muito comum tomar chocolatado, né? Tomar leite com Toddy, com Nescau. E eu nunca tive essa fase, eu já direto comecei a tomar café, e café não era café com leite, café puro mesmo. E tive a fase do café misturado com leite, mas depois já foi pro café puro, e desde então nunca mais parei de tomar café. E tive muita sorte de ter o Reizão por perto para já me direcionar para os cafés foda, para me direcionar para os cafés bons e eu não precisar tomar esses cafés ruins. É engraçado que eu lembro na casa... Aqui explicar, assim, o PP, ele é... O PP, assim, o Will, que eu chamo de PP desde criança. Ele é meu primo de segundo grau. Primo de segundo grau e afilhado. E afilhado, né? Então, assim, eu lembro da casa da tia Regina, que é sua avó. Uhum. Eu era moleque, já tinha uma cafeteira lá. Era uma cafeteira da Melita, se eu não me engano, não era? Uma marrom. Então, assim, o tempo todo tinha café pronto ali, né? Não tinha aquele negócio, assim, vamos fazer. Parece que o negócio ia acabando e ia fazendo de novo e... É verdade, o consumo de café, né? O consumo sempre foi muito, muito intenso. E era o dia inteiro bebendo café, o dia inteiro tomando café. Então, o café realmente é algo que sempre teve presente na nossa vida, e não só na nossa, na minha, na sua, mas na de todo mundo da nossa família, né? Todo mundo sempre teve um consumo grande de café. E é muito bom, o café hoje é uma das minhas paixões, assim, não é mais só o simples fato de beber café ou depois do almoço ali tomar um cafezinho por causa do sono, não. Hoje eu sinto um prazer em experimentar, em tomar cafés diferentes um do outro, diferentes métodos, testar métodos e tudo mais. Mas é aquilo, né? Pra gente que gosta de café, o importante é o café. Exatamente. Não, e é engraçado, assim, que a gente tem muita afinidade, assim, desde de muito tempo, assim, em relação a esporte, em relação, assim, a design, de coisas que a gente gosta. É muito engraçado isso, assim, né? É verdade. É verdade. Eu acho, assim, eu arrisco a dizer não, talvez eu afirmo, é uma afirmação, que boa parte da minha influência em gostar de design, em gostar de formas, e gostar de qualidade, principalmente gostar de qualidade, vem de você. Não, vem de você. E o tio Paulo também, que é seu avô, sempre gostou de negócio de trabalhos manuais, mexer com aeromodelo, mexer com maquete. Tinha a oficina dele. Aí ele pintava, e o tio Mauri também... o tio Mauri Menezes, né? é artista plástico. Então, assim, eu acho que isso vem da coisa, mas não é todo mundo da nossa família que gosta dessa mesma coisa, né? Assim, não segue essa vertente, não né? aprofundou. Vamos falar assim, todo mundo gosta, mas assim, aprofundou. E me fala o seguinte, Pepas, como é que surgiu o couro na sua vida? A gente começou falando de café, mas hoje sua profissão está muito ligada ao couro, né? Hoje minha profissão, eu sou artesão, né? Eu gosto muito de design, gosto muito dessa parte de criação, mas eu hoje me dedico, o meu dia a dia é totalmente ligado ao couro, ao trabalho manual com o couro. Mas o couro, eu sempre gostei de, assim como o café, eu sempre gostei muito de couro. Uhum. Existem três matérias-primas que para mim me encantam, que é a madeira, o metal e o couro. Eu acho que essas três têm essa tríplice, ela é muito forte, faz uma combinação muito boa. E o couro foi por acaso.
eu nunca tinha trabalhado com couro, eu só gostava de couro. Eu só era um apreciador de acessórios em couro, de carteira, de cinto, de bolsas, mochila, sapato. Eu sempre admirei o produto feito com couro. E há mais ou menos 8 anos atrás, eu perdi a minha carteira de dinheiro. Nunca tinha costurado nada, nunca tinha feito nada, nem pregado um botão na camisa. Trabalhava no Ministério da Educação aqui em Brasília. Não tinha nada a ver com produção manual, nem com couro, nem com nada. E aí eu perdi minha carteira, fui comprar uma carteira nova e não achei uma carteira que me agradasse. E aí eu decidi, por conta, acho que dessa influência do meu avô, né, do vô Paulo, porque desde pequenininho ele colocava a gente, eu e o Rafa, né, o Rafa é o meu primo, que é um grande amigo nosso também. Um grande amigo nosso, que o meu avô botava a gente dentro da oficina para poder construir aviõezinhos de balsa. Eu lembro. Balsa, para quem não sabe, é uma madeira bem leve, muito leve, né? Então meu avô incentivava a gente a fazer os nossos próprios aviõezinhos, e esses aviãozinhos voavam mesmo. Então ele, desde pequenininho, ali eu nem sei quantos anos eu tinha, sei lá, arrisco dizer que devia ter uns 6, 7 anos, eu já mexia com estilete, eu já mexia com cola, já estava ali desenvolvendo de alguma forma minhas habilidades manuais. E depois, meu avô também sempre incentivou eu a arrumar o freio da minha bicicleta, me dava as ferramentas, falava assim, arruma o freio da sua bicicleta, faz o seu carrinho de rolimã, limpa o rolamento do seu skate, essas coisas. Então eu sempre tive muito contato com as ferramentas. E mesmo nunca tendo feito nada com couro, quando eu perdi a minha carteira, eu sabia que perto da minha casa tinha uma loja que vendia retalhos de couro. E eu não entendia nada de couro, né? Mas eu decidi, falei, cara, eu acho que eu consigo fazer. Se eu fazer uns aviõezinhos com, sei lá, 8 anos, os aviõezinhos voavam, eu vou conseguir fazer uma carteira só para que pelo menos dê para levar os meus documentos ali. E foi isso que eu fiz. E aí eu fui nessa loja, fui lá, foi até engraçado porque eu não entendi absolutamente nada. Cheguei, e na minha cabeça, quanto mais grosso e robusto fosse esse couro, mais resistente a carteira ia ser, né? E aí comprei um couro que eu fui saber anos depois, um couro de sola de sapato, que era usado para fazer sola de sapato, uma soleta dessa grossura, parece mais um pedaço de madeira do que um couro. E quando eu fui comprar o couro, o cara me perguntou, o vendedor, que eu até hoje foi o quê? 8 anos atrás. Esses dias eu voltei, tive na loja de novo, falei com esse mesmo cara, foi muito legal, ele me reconheceu, a gente trocou uma ideia. E ele falou assim, mas você vai fazer o que com esse couro? Você tá comprando esse couro pra quê? Aí eu falei, cara, eu vou fazer uma carteira. Aí ele falou, não é esse couro aí não, esse couro não vai dar certo não. Aí eu falei, não, bicho, vai dar certo. Ele, não, aí a gente, não vai dar, não vai. Eu falei, bicho, eu quero levar esse couro aqui, vai dar certo. Só me diz uma coisa, como que eu vou costurar? Aí ele falou, você vai costurar isso como? Na mão? Não, esquece. Eu falei, cara, vai dar. Aí comprei, falei, então faz o seguinte, me dá uma tinta, me dá 2 agulhas, na minha cabeça eu já tinha mais ou menos noção de como que eu iria fazer. Nunca tinha costurado, mas eu tinha uma noção de como que poderia dar certo. Comprei um estilete, comprei uma sovela, que é uma agulha. E aí ele falou mais ou menos, falou, bicho, você usa sempre a lâmina bem afiada, porque esse couro é muito grosso, não sei nem se tá conseguindo cortar com esse estilete, tá, beleza. Peguei aquilo ali, fui pra casa, passei uma semana fazendo essa carteira. Dentro do ministério tem uma foto, eu dentro do ministério, em cima da mesa, assim, ó, com couro, com linha, com agulha. E teve até fazer um parênteses aqui, o meu chefe, na época, a gente trabalhava dentro do gabinete do ministro. E meu chefe, né, que era... Eu era assessor especial, assessor direto do ministro, e o meu chefe estava entre nós dois ali. Ele chegou um dia para me pedir, sei lá, não lembro o que era. Chegou pra mim num dia super corrido, Will, preciso que faça... Aí quando ele olhou em cima da mesa, assim, couro, linha, estilete. Cara, foi uma coisa tão surreal, porque aquilo ali, primeiro que não era pra estar ali, segundo que ninguém jamais imaginou que fosse ter um pedaço de couro ali. Ele foi tão, assim, inusitado e surreal que ele só ficou em estado de choque, olhando pra tudo aquilo, olhou pra minha cara e eu, né, olhei, aí ele falou, Will, preciso que você faça isso. Ele não teve nem o que falar. Aí eu falei, não, tá bom, pode deixar. E aí ele
olhou assim, virou as costas. A sorte era que era um dia muito corrido, então ele passou, falou... Não deu tempo de dar um esporro. Não deu tempo. Falou, deixa isso pra lá. Resolve aí que você tem que fazer, eu vou fingir que não vi isso aqui. E aí, beleza. E aí eu levei uma semana pra fazer essa carteira. Deu certo, eu tenho a carteira até hoje, tenho muito orgulho dessa carteira, ficou toda torta, mas... Deve ser um pedaço de pau, né? É um pedaço... E eu pintei ela de marrom, e cara, realmente, quando você olha, a impressão que dá é de uma carteira de madeira, né? O couro, uma soleta, então... Mas assim foi o meu primeiro contato com o trabalho manual com couro. Agora, um negócio legal que você falou, me deu um insight aqui. Por exemplo, você criou uma maneira de costurar na sua cabeça. Por quê? Porque quando você era moleque, você teve acesso a fazer trabalho manual, a ter que imaginar uma solução para aquilo. Então, é um negócio para quem tá vendo isso aqui, cara. Se seu filho quiser desmontar alguma coisa ou fazer alguma coisa... Deixa desmontar. Por exemplo, eu comecei a fazer trabalho manual também. Eu gosto pra caramba de marcenaria. E é muito habilidoso, né? Tem uma habilidade muito boa. Mas a fubeca mesmo, a pintura da fubeca foi eu que fiz e tal. Por quê? Porque eu lembro quando eu era moleque, na casa da minha avó, ela tinha uns potes que ela guardava parafuso e tal. E ela pegava, quando ela comprava marmelada de Lusiânia, que era aquelas que ela vinha com a caixinha de madeira, ela guardava as caixinhas pra mim, pra eu desmontar e fazer carrinho com aquilo, serrar, então eu tinha serrote. Cara, hoje em dia o pessoal, uma criança não pode pegar uma lâmina, um serrote. É perigoso, né? Eu com 6 anos eu tava serrando madeira. Cara, eu tenho... eu lembro de tomar um esporro grande, mas meus pais também, graças a Deus, tiveram essa mesma mentalidade e nunca me podaram. Mas eu lembro que eu tinha principalmente coisas eletrônicas, assim, na época, carrinho, essas coisas, eu tinha curiosidade de ver e de desmontar e de tentar customizar ali o negócio. E eu lembro de que meu pai veio de uma viagem que ele foi pra fora e ele trouxe um carrinho controle remoto, um carrinho vermelho, assim, e tal. Cara, no segundo dia ele chegou de noite com o carrinho, foi aquela festa. De manhã eu acordei, desmontei o carrinho inteiro. E não consegui montar o carrinho de volta, porque o carrinho era bem complexo. Não consegui montar o carrinho de novo. Mas eu sempre tive esse negócio de desmontar e de pegar uma parte de parte de outro, de customizar e de fazer. Então, eu na minha cabeça, eu acho que mesmo não... E é engraçado essa parte que você falou da costura, porque... Muita coisa do trabalho manual com couro, né? Anos depois, que eu nunca tive acesso, no começo do meu trabalho manual com couro, a curso. Nem tive a oportunidade de ter um professor, de ter alguém, porque aqui em Brasília não tem tradição de trabalho manual com couro. Aqui não tem muita coisa, principalmente pro que eu queria fazer. As poucas pessoas que eu comecei a viajar, que eu fui para Goiânia, que eu comecei pro interior de São Paulo... Nessa época, 8 anos atrás, quando eu falava o que eu queria fazer, com o couro, com o tipo de couro que eu queria fazer, eu falava assim, cara, isso não vai dar certo. Não é assim que faz. E aí... Então eu não tive muita oportunidade de trocar essa experiência, porque a pessoa já me falava, não, isso aí não vai dar certo, não é assim que faz. Mas eu nunca tive preocupado com isso, não tava nem aí, falava, bicho, o que eu quero fazer é desse jeito, e eu vou fazer dar certo, né? De um jeito ou de outro, pode ser que eu não tenha habilidade agora, mas eu vou fazer. E o negócio da costura foi... E outras coisas também foi assim. E foi muito importante porque durante muito tempo eu fui seguindo essa vontade. Não era nem um intuito, não era nem uma intuição, era uma vontade mesmo de fazer, de ver, de realizar aquilo ali. E eu sentia muito, muito prazer em fazer, sempre gostei desse processo, da criação do desafio e tudo mais. E quando eu tive a oportunidade de ir para o Canadá, a gente foi para Vancouver... A gente foi visitar uma loja grande de couro e por sorte tinha uma artesã bem renomada lá na loja. Isso é uma outra parte, assim, que é legal. Aqui, a pessoa parece que ela não quer fazer um negócio em casa, assim, ela não quer fazer... Tipo assim, a pessoa quer trocar uma luminária, ela chama um profissional. Lá nos Estados Unidos, no Canadá, isso é um negócio muito legal. Tem um clube que eu faço parte lá que chama Handyman Club of America lá. Que é o seguinte, é o clube de quem gosta de fazer as coisas. Do it yourself, né? Exatamente. E assim, isso lá é um negócio que é uma terapia pra pessoa, né? E sabe o que acontece? Nos Estados Unidos, hoje a gente mora na Califórnia. Tem 1 ano e meio que a gente mora na Califórnia. Eu, minha esposa e minhas filhas.
Lá, eu vejo que... Lá é ao contrário. Porque o que acontece? Nos Estados Unidos, especificamente, o acesso à ferramenta é muito mais fácil. E muito mais barato. Então, é muito mais fácil você achar, muito mais fácil você ter não só a ferramenta, maquinário e tudo mais. E a mão de obra especializada lá é muito cara. Muito cara. Então, as pessoas, elas vão botar a mão na massa. Porque elas têm acesso à ferramenta e para pagar na mão de obra é muito caro. O que no Brasil é meio que o inverso. Exatamente. A mão de obra aqui, ela é barata, de certa forma, e a ferramenta aqui, ou ela é muito cara ou a gente nem tem acesso a ela. Né? Então, lá é meio que cultural o negócio da pessoa fazer e sem contar a parte da cultura. Eu estava falando com um pessoal numa call que a gente fez essa semana, que eles têm uma oficina em São Paulo. Eu não lembro agora o nome deles, mas eles têm até um curso de ensinar, incentivar o pessoal a trabalhar com marcenaria, fazer em casa, resolver seus próprios... É demais isso. É muito legal. E a gente estava batendo um papo, se conhecendo, e a gente começou a falar dessa parte cultural que, infelizmente, a gente tem na nossa cultura brasileira, que quando a pessoa coloca a mão na massa, ela não tem outra opção de pedir ou contratar alguém para fazer por ela. Parece que é uma queda de status. Uma queda de status, E é um negócio engraçado, assim, na pandemia, eu notei que isso começou a mudar. Porque a pessoa estava dentro de casa ali... Ela tinha que... Não tinha muita opção e ela tinha que ocupar o tempo dela, Exatamente, né? A pessoa ia pirar. Então, assim, eu vi isso em relação a trabalhos manuais e em relação ao café. Muita gente que só consumia café numa cafeteria... começou a fazer preparar seu café em casa e o pessoal começou a achar legal, assim, hoje eu testei, eu tenho muito feedback disso, mês passado eu estava fazendo melita, mas eu achei uma prensa francesa do supermercado, comprei uma prensa francesa, aí o cara falou assim, nossa, velho, eu comprei um negócio, um método agora que usa o filtro da Calita, que então assim, o cara que começou comprando um produto de R$12, tá usando hoje um método que custa R$600, entendeu? Assim, é um negócio muito louco isso, porque o cara começou a ter um tesão naquilo, como aquelas pessoas que preparavam o jantar pros amigos e tal. Então você tem um monte de coisa sendo feita assim, né? É verdade. Tem a galera do gym, tem a galera do trabalho manual. A gente meio que foi forçado, né, por conta da pandemia, da situação, a gente foi forçado a ficar dentro de casa e ia ter que se reinventar, a se virar, né? Muitas vezes a se virar mesmo. E aí eu acho que as pessoas começaram, porque assim, sendo muito honesto, e você sabe disso, eu e você também, a gente já traz isso de lá de trás. Então, isso é diversão pra mim. A pandemia mudou muita coisa em outros sentidos da nossa vida. Mas em relação a fazer, ou a estar com a mão na massa, ou a estar em casa fazendo, isso não sempre foi assim. Mas muitas pessoas que se viram nessa situação, ou foram forçadas, né, a estar nessa situação, começaram a ver que é bom, né? Tiveram a oportunidade, às vezes forçada, mas falaram assim, cara, é legal eu poder fazer, é prazeroso eu fazer, é legal eu ver o resultado. Eu achava que eu não conseguia, mas eu consigo. E o negócio que eu acho legal, Pepas, é o seguinte, você ter orgulho de você ter feito aquilo. Exatamente. Isso é muito bacana. Isso é uma das coisas que eu mais... Hoje eu tenho um curso, né, que eu ensino o manuseio com o couro, o trabalho manual com o couro. E uma das coisas mais prazerosas para mim como professor, e eu vejo também na reação dos meus alunos, é justamente os alunos que nunca tiveram nenhum tipo de contato com o couro ou nenhum tipo de trabalho manual. Então eles já chegam meio desencorajados, assim, já chega meio receoso de será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir fazer? Que vai? Porque também tem hoje em dia com o negócio de rede social e principalmente Instagram, Pinterest, todo mundo só vê o que existe de melhor, né? Então as referências, principalmente para minha área, é a referência assim do que existe de mais bonito no mundo. O cara lá, só que ninguém sabe quem é aquele cara ali que tá postando aquilo ali, que o cara às vezes, a família do cara tá na 4ª geração do trabalho manual com o couro, o cara é um dos melhores do mundo, mas só viu ali a foto. E isso é um negócio engraçado, assim, né? Porque assim, você fala, o cara tá na 4ª geração, é porque aquilo é genético, não é porque ele tem os atalhos que a gente está apanhando anos para aprender, aquele cara já tem os atalhos. Exatamente. Ele teve acesso, né? Que é o que você dá no seu curso. Você dá atalho, né? Exatamente. Esse tempo que
que de 8 anos, em que eu dei muito murro em ponta de faca, de que eu, né, desperdicei muito material, de que eu gastei muito dinheiro, investi dinheiro, e que as pessoas, elas às vezes não percebem isso. Eu falo, cara, eu vou te direcionar, eu não quero que você copie o que eu faço. Uhum. Pelo contrário, no meu curso eu incentivo os meus alunos a escreverem com a própria letra. Não, eu acho muito legal quando vocês repostam nos stories de vocês, que um aluno pegou um design seu e deu uma releitura. Eu acho muito legal. É o que me deixa mais feliz, é quando eu vejo ou o aluno pegar algo, né, ter um norte ali e dar o toque dele, ou quando ele faz tudo do dele mesmo. E eu tava falando isso ontem numa aula que eu dei, porque tem pessoas de vários níveis, né? Tem pessoas que já trabalham. Eu tenho um aluno que tem 40 anos de trabalho manual com couro. Que legal, pô. Mas o cara tem mais tempo de trabalho manual com couro, de contato com couro, do que eu tenho de vida. E então tem, assim, de todos os níveis no curso. E eu tava falando justamente isso para os meus alunos, porque o pessoal posta muito, a gente tem um grupo, né? Uhum. Da turma, dentro do curso, e ali a gente troca muita informação. E falando pro pessoal, encorajando, incentivando, explicando que eu não tô preocupado com se vai ser um mais bonito ou se vai ser o acessório mais bonito. Eu tô preocupado com as partes técnicas de acabamento, de costura, se a execução foi correta e principalmente com a autenticidade. Né? Eu quero ver, não tô preocupado se ficou bonito, essa não é a minha maior preocupação. Minha maior preocupação é se foi executado corretamente, se tem como melhorar aquilo ali, daquela forma que aquela pessoa fez, e ali a gente vai começar a procurar beleza, a procurar, às vezes, a fazer de uma forma que seja mais harmônica, que a peça fique mais harmônica, mas eles são detalhes. Mas o principal é justamente isso, é a autenticidade, é a pessoa se tornar um artesão completo, que no meu entendimento, não é ela ficar copiando coisas, uhum. É ela conseguir criar coisas, ela conseguir criar acessórios da cabeça dela, da vontade, da necessidade dela, da necessidade de um cliente, que seja, mas ela ter a possibilidade de se expressar através desse trabalho manual. Não, é que nem, por exemplo, o que acontece? No café acontece isso. O pessoal muitas vezes acha que tem que seguir uma regra. Tem que mandar seu paladar, cara. Por exemplo, eu tenho determinados tipos de café que hoje eu gosto mais. E há 10 anos atrás eu gostava mais de outros tipos de café. Por exemplo, eu tô numa tendência de cafés mais diluídos. E muita gente fala assim, não, isso é chafé. Não é, cara. É uma questão de paladar meu. E gosto, né? Gosto. E, por exemplo, tem grandes amigos meus que, por exemplo, o tesão do cara é o expresso. E é uma bebida que hoje eu não gosto tanto mais, assim. Respeito quem faz um expresso bem feito, porque é um trabalho difícil, mas não é o que eu mais gosto. Então, assim, hoje eu tô indo muito na tendência de bebidas mais diluídas e cafés mais exóticos. Mas, por exemplo, tem dia que eu tô afim de tomar um café, chocolatinho, amêndoa, tal. E pronto, e não ter dor de cabeça. Então o pessoal fala assim, não, mas você tem que tomar aquela coisa. Não tem, cara. Toma o que você gosta. Desculpa te interromper, eu lembro do dia que não sei se eu te liguei, te mandei uma mensagem no WhatsApp, sei lá, perguntando de proporção, acho que era a temperatura da água. Aí você falou assim, Pedro, faz e vê se você gosta. Ficou bom, tá certo. Eu fui perguntar se estava certo, eu acho. Tá certo fazer assim. Você falou que você tinha gostado, né? Tá certo fazer. Você falou assim, ficou bom? Falei, ficou. Então tá certo. Então não tem como estar errado. E eu acho que isso em relação hoje o pessoal segue muita referência, assim, tipo assim, eu gosto de determinada moda que a determinada blogueira usa porque ela tipo assim, ela tá chancelando o que você tá usando. E eu acho que as pessoas estão perdendo muito a personalidade daquilo que elas usam, né? Tá tendo uma padronização das coisas. E acho que no trabalho manual tem isso demais, né? Tem. Então, é justamente essa parte de ficar vendo trabalhos em... Assim, eu acho que é legal. Você tem referência, interessante, né? Você ter referência. Eu também fico ali, às vezes busco referências, olho o Instagram, vejo o que está acontecendo no mercado, né? Tem coisas novas, tem materiais novos, tem design, influência de design. Mas eu acho que a gente tem que se permitir, né? Mesmo que a gente erre, porque faz parte do processo. É legal. Faz parte do processo. Então, a gente tem que estar ali
aberto a esse, porque às vezes, no caso do café, cara, vai ter dias que você vai fazer um café que às vezes não tá tão bom, né? Mas você tá testando, você tá conhecendo o que você gosta. Você tá conhecendo, ou você vai descobrir algo que você nem sabia, né? Às vezes um café, mais forte, às vezes um café mais fraco, um método, às vezes, que tem um sabor diferente, que dá um sabor diferente. E eu acho que esse é... E a gente também, eu acho o seguinte, Pedro, você deve ter sua referência que você carrega, assim, fazer... Cara, esse cara pra mim é referência, é um cara que eu admiro e tal. Por exemplo, no café, eu falo aqui claramente, todo mundo que me conhece fala, cara, eu gosto muito da identidade visual, da linguagem da Stanton. Mas não adianta eu querer copiar a Stanton, porque eu não sou eles. Vai ficar parecendo um negócio fake a vida inteira. Exatamente. Mas os caras são referência pra mim. Eu acho os caras geniais. Aí, por exemplo, a inteligência também me influenciou em muita coisa. Só que a inteligência, hoje, ele é muito diferente do estilo visual da King. Mas eu admiro segue pra caramba. Uma outra linha, né? Segue. Mas isso tudo formou a gente. Eu acho que no couro você deve ter isso, né? A mesma coisa. Cara, é engraçado, assim, porque as referências que eu tinha quando eu comecei a trabalhar com couro, eu ainda admiro, eu ainda gosto, mas já não são mais as minhas referências. Exatamente, vai mudando, né? Ela foi mudando. E eu acho que isso vai acontecer pro resto da vida. Eu acho que naturalmente vão ter aquelas marcas. Tem uma marca, por exemplo, que eu gosto muito, que se chama Shinola. É uma marca de relógio. E eles têm um trabalho muito foda com couro. E eles são uma marca que eu sempre tive no meu radar ali. Eu sempre admirei e tal. Desde sempre. Mas outras marcas ou outros artesãos, eles foram se modificando. Uma coisa que eu faço muito é tentar mesclar. Eu tento usar referências de mundos ou de mercados ou de marcas que não tem nada a ver com couro, sabe? Então, eu também faço isso. Eu tenho muita influência, eu gosto muito de skate, sempre andei de skate, gosto muito de surf, de jiu-jitsu, de café. Então eu tento trazer referências desses universos diferentes pro meu universo, porque no final das contas isso forma a minha identidade, isso forma a minha pessoa. E aí que não fica fake igual você tentar copiar a Stanton, por exemplo. Não dá. E quando a gente foi pra Califórnia, eu fui com uma cabeça. E, cara, quando a gente tá fora do Brasil, pelo menos pra mim foi assim, quando eu estive fora do Brasil, que eu comecei... Pelo fato de estar na Califórnia, né, a gente fala que tá ali em Los Angeles, tendo um monte de coisa acontecendo, ou San Diego e tal, e eu achava que aquilo ali, eu tinha muitas referências de lá. De várias coisas, de música, de surf, de skate, de arte, de street art, que eu gosto muito, de um monte de... Eu gosto de óculos, até óculos, por exemplo, marcas de óculos. E, cara, eu via... eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que eu jamais imaginei que eu fosse ter acesso a essas pessoas. Que pra mim... Isso é um negócio engraçado, assim. Nesses anos de café, isso foi uma coisa engraçada aqui, por exemplo. A gente acho que a gente coloca mais dificuldade para chegar a essas pessoas do que essas pessoas colocam dificuldade para chegar a gente. A gente acha que... A gente idolatra, né? Acha que tá num outro planeta, né? E a gente fala assim, cara, eu não vou nem tentar chegar perto dessa pessoa, porque eu vou ser rejeitado. Cara, todas as pessoas que eu cheguei, que eu falava assim, cara, esse cara é foda, essa mulher é muito foda, tal. Cara, todos receberam bem, né? É engraçado eu tive essa sorte. E aí, quando eu comecei a ter acesso a pessoas, ou a marcas, ou a situações, muitas das vezes, não menosprezando ninguém, mas eu olhava e falava assim, cara, os meus amigos que fazem óculos, por exemplo, a Rever aqui em Brasília, né? O Brice, dono da Rever, o Omic Toys aqui de Brasília, Daniel e o Mikael, que são artistas, demais do trabalho deles, são artistas foda, pessoal da Bicicleta Sem Freio. Também foda. Cara, os skatistas brasileiros, tudo. Eu olhava e falava assim, cara, realmente, né? Esses daqui que eu tô vendo aqui, os caras são muito foda. Mas não perde, não é que é melhor. Não, e outra coisa, às vezes é uma mudança de vida do cara. Por exemplo, você vai falar que o Thiago Gari, ele é pior do que o Toys, do que o Bicicleta? Não, o cara é um puta designer. Porque ele tem a autenticidade dele e o trabalho de qualidade. A vida direcionou ele, cara, eu vou ter que sustentar três meninos, uma mulher, não sei o quê. Abriu um hotel, depois abriu uma cafeteria. E é tudo foda. E é tudo o hotel foda. É foda. Eu estive lá semana passada, semana retrasada. Hotel foda, cafeteria foda, serviço incrível. Por quê? Porque esses caras são pessoas fodas. Então, a gente tende a olhar lá pra fora
e a idolatrar. E a gente, quando a gente está tentando copiar, acontece o que poderia ter acontecido com a Stumptown de fazer algo fake, de ficar algo que é notório, que é... E aí, ficar parecendo que é um genérico da coisa, e não é legal, né? E aí eu comecei a ver isso e ia falar assim, cara, mas espera aí. Pessoal do Brasil, pessoal de Brasil, meus amigos, os caras são meus amigos. Eles têm um trabalho muito foda e que não perde pra ninguém em lugar nenhum. Se a referência hoje, por exemplo, é Los Angeles aqui, onde eu tava lá, eu falava assim, cara, esse pessoal que tá aqui hoje precisa ver o que esses caras estão fazendo. E aí eu voltei, hoje, a minha percepção é muito forte. Esse negócio de, tipo, a gente ter referências, mas não copiar. Não, e outra coisa que a gente tem que acabar aqui é o complexo de vira-lata do brasileiro. Tem um cara do café que é muito amigo meu, me ensinou muita coisa no meio do café, chama Luiz Salomão, que é o Luiz da Ban. Cara, o cara, assim, eu falo assim, cara, esse cara é bacana, ele trabalha bem, ele é muito bom, ele é juiz de coisa. Aí, o ano passado, milhares de funcionários da Ban, ele foi considerado o melhor funcionário no mundo. Então, assim, é um cara brasileiro, tá aqui, atende todo mundo aqui bem, tal. Então, assim, a gente não pode olhar pra fora com essa cabeça. Então, assim, eu acho que isso é importante pra gente. Por exemplo, uma das referências lá, às vezes o pessoal fala assim, por que você anda naquela caminhonete velha lá? Cara, a caminhonete velha da Fubeca foi uma referência que eu vi no Tennessee em 2016. O que tinha lá? Tinha uma caminhonete antiga que era... Ela entregava moonshine, que era o uísque legal na época da lei seca. E ela... Eu falava, cara, que negócio bacana. Os caras burlavam o sistema, fazendo isso aqui. E aí deu um insight em mim e falei assim, cara, a gente faz a mesma coisa com café aqui. O sistema, o pessoal vende porcaria. A gente burla o sistema. A gente tá infiltrado por debaixo. A gente é ninguém dentro do mercado de café. A gente é 2%, 3%. Eu tenho a impressão que esse pessoal das indústrias de café porcaria dá risada da gente hoje, né? Mas olha lá os caras lá que acham que estão fazendo alguma coisa. Só que, na minha cabeça, a gente está fazendo hoje o que aqueles caras faziam na década de 1930. E eu acho que você está fazendo isso com artesanato, e os meninos do Bicicleta Sem Freio, o Toys, estão fazendo isso na arte. Eu acho que isso tá acontecendo e tem muita gente que não está notando. É a história do pequeno. Hoje existe a possibilidade do pequeno competir com o grande, só que eu acho que, por conta também do tamanho e da cabeça, da mentalidade ainda, o grande olha e fala, isso daqui nunca vai me afetar. Mas a gente vê hoje grandes marcas e empresas caindo por conta dos pequenos terem uma possibilidade de oferecer algo muito melhor do que os grandes oferecem. É a história da Kodak, né, que não acreditou na foto digital e caiu por isso. E isso, eu acho que quem abriu muito esse caminho pra gente, pra você, pra mim e tal, foi o pessoal da cerveja artesanal. Com certeza. A cerveja artesanal está tomando conta do mercado, as grandes estão assustadas, assim, sem saber o que fazer, aí começa a lançar duplo malte, não sei o quê, e todo mundo sabe que não é da mesma qualidade daquilo. E fica pior ainda, porque ninguém é bobo e as pessoas hoje estão mais ligadas nisso, né? Antigamente ia mais pela marca. Hoje não, hoje o consumo ele é diferente, é um consumo muito mais consciente. Então as pessoas sabem a referência, sabem a procedência daquilo ali, se preocupam mais em saber a procedência. Por isso que o meu trabalho, ele tem ganhado muito espaço, muito mercado, porque as pessoas, elas hoje estão preocupadas com a procedência, estão preocupadas em saber se é de um trabalho escravo ou não, de algum lugar. Isso é um negócio que hoje... E é um negócio engraçado, assim, que, por exemplo, isso hoje é muito importante pra gente e pras grandes indústrias não é. Por exemplo, eu sei de todas as fazendas que eu compro café, eu sei se tem criança fora da escola, e normalmente não tem. Eu sei que as pessoas recebem bem, recebem em dia, eu pago um preço justo pelo café. Então, isso tudo é importante pra gente. A grande indústria não tá. Por exemplo, muita gente pode... Eu até tenho a impressão, o pessoal às vezes te enche o saco porque o couro é um produto animal e tal. Só que o couro é um subproduto, né? Ele é um resto, não é? O couro, ele é um subproduto da indústria alimentícia, né? Da proteína animal. Ninguém
no mundo, eu arrisco a dizer, abateu um boi por conta do couro. Não faz sentido, porque hoje a gente perde, na verdade, porque o abate ele é tão maior por conta da carne, então a indústria do couro ela não consegue aproveitar 100% do couro que é produzido pela indústria animal. Então, assim, isso é só um exemplo para mostrar que o couro, se não fosse a indústria do couro, né, do mercado, os curtumes, que são as indústrias, as empresas que estão tratando essa pele, estão transformando a pele em couro, se elas não estivessem fazendo esse trabalho, o impacto ecológico, por exemplo, seria gigantesco. Seria muito pior, né? Muito. Então, assim, nada mais, nada menos, para fazer a história simples, elas estão pegando essa pele que a indústria alimentícia, que a indústria proteica, a proteína animal está produzindo, está tratando essa pele, transformando em couro e devolvendo uma matéria-prima muito nobre, né? E dando outras possibilidades. E que eu acho que tem uma vantagem é o seguinte, a durabilidade do uso do couro é muito maior do que, por exemplo, uma pessoa que usa um calçado sintético, a durabilidade daquele sintético é muito menor do que a do couro. E sem contar no impacto. O impacto ambiental também é gigantesco. Não, mas eu estou falando assim, o descarte disso. As pessoas não levam muitas coisas em consideração. Muitas das pessoas... E assim, acho também importante falar que mesmo eu trabalhando com couro, não tem que falar... Cara, eu recebo no meu Instagram pessoas falando que eu queria ver se fosse com a sua pele, eu queria te fritar, sei lá, te assar, não sei o quê. Um discurso totalmente de ódio e descabido, assim, desproporcional. Como se eu fosse pelo fato de eu trabalhar com couro, que eu, tipo assim, não gostasse nem um pouco de animal, que eu fosse um louco. E não é bem isso. Aliás, não é nada disso. Eu amo os animais. Agora, aí falam, então aí começa aquele discurso de você come carne, você não come carne, não sei o quê. E, cara, uma coisa, ela é diferente da outra, ela é separada da outra. O uso do couro, ele é diferente de quem come carne, por exemplo, ele é diferente da indústria que produz a carne, são coisas diferentes, elas não estão relacionadas. Uma coisa é o abatimento de um animal para pegar a pele, para fazer, sei lá, um casaco. Isso eu acho a maior sacanagem. Eu sou totalmente contra isso. Eu não trabalho com peles exóticas, nunca trabalhei e não tenho a menor... Jamais vou trabalhar com peles exóticas de abater o animal por conta da pele. Agora, e precisa ter esse entendimento. Muitas das pessoas, elas só ou escutam ou juntam tudo dentro de um mesmo balaio e falam. E hoje com a internet é fácil, né, cara? Hoje em dia qualquer um fala o que quer, do jeito que quer. Não, então... Não, eu acho assim, isso tem que ser dito, porque tem esse negócio de cancelamento digital e tal, sem motivo, né? Vamos falar assim, a pessoa resolve carregar uma bandeira, ela não sabe metade da sua história, nunca trocou uma ideia com você, não sabe como é que é a sua vida, não sabe o bem que você faz para as pessoas e tal, e de repente resolve... Ela simplesmente te crucifica por algo que da cabeça dela, e aquilo ali é a verdade absoluta. E outras pessoas se juntam também com aquilo ali, porque uma coisa vai juntando na outra, tem os haters, então vai. E não tem possibilidade de defesa, que o hater também não quer sua defesa, ele quer te ver sofrer, então pronto. Cara, hoje em dia, existem fases assim, tem fases que eu simplesmente ignoro também, falo, cara, deixa pra lá, e tem fases que eu falo, peraí, dependendo das vezes da situação, eu falo, não, mas aqui é falta de informação. Sendo falta de informação, eu sempre estou aberto ao diálogo, eu acho que esse é o caminho, então, se é falta de informação, peraí, vamos conversar, vamos nos dar a oportunidade da gente se explicar. Mas tem situações, às vezes, também que você fala assim, bicho, tá bom, se você acha isso, então... Não, tem. Hoje em dia também estou nessa fase, assim, eu prefiro estar em paz do que estar certo. Não, exatamente. Às vezes eu tento argumentar, agora quando a pessoa não quer contra-argumentar, ela quer agredir, é melhor não. Só fazendo um parênteses aqui do negócio das referências com relação ao café, quando a gente foi, antes da gente ir, né, da gente viajar, da gente se mudar, eu estava muito empolgado com as possibilidades de tomar café, outros cafés. Principalmente o Stampton, que a gente não tem acesso aqui, aos cafés da inteligência. Um pouquinho antes de viajar, um amigo meu trouxe, o Bruno Aguiar trouxe um pacotinho, a gente tomou, eu tive a oportunidade de tomar, então eu falei, caramba, um café diferente.
Então eu cheguei lá, assim, falando que quero tomar todos os cafés possíveis. E, cara, e aí que tá um ponto onde eu me coloco na síndrome do vira-lata. Porque eu tomei bons cafés lá. Lá eles têm as vantagens de ter os acesso aos africanos. Os cafés da Etiópia. Porque o que acontece aqui no Brasil? Você não pode importar café cru para cá, por uma questão de barreira fitossanitária, que se vier algum café desse com a doença que vai afetar os nossos cafezais, é uma indústria muito grande. A gente é o maior exportador mundial. E muito poderosa também. Muito poderosa também. Então o que acontece? Eles têm acesso a coisas diferentes, né? E isso é um negócio que a gente fica assim... A gente não tem aqui, então, né? Cafés etíopes, café colombiano, café jamaicano, café... Não, e isso era legal porque na minha cabeça eu falava assim, caramba, eu vou tomar um café da Etiópia, vou tomar um café da Jamaica, vou tomar um café de sei lá onde. Aí eu começava a tomar. Só que, cara, eram cafés bons, mas eu sempre falava assim, pô, daqui não perde pro café que eu tomo lá no Brasil. Isso daqui não perde, não é tão... A gente tem essa síndrome de vira-lata pelo seguinte, a gente faz... Primeira pergunta que todo mundo faz, café colombiano é o melhor café do mundo? Cara, não é. É o melhor marketing do mundo. Os caras para marketing de café, eu não conheço ninguém que faz igual os caras. Só que o café, desculpa a palavra se tiver alguém que discorde de mim, eu acho muito inferior ao brasileiro. Não, é igual aquele café, como é aquele café lá da Indonésia? O Kopi Luwak. Kopi Luwak lá do bichinho, né? Que come, escolhe a fruta e aí ele excreta. Aquilo lá ainda tem uma sacanagem, né? Porque aquilo lá é o seguinte, era um negócio natural, hoje em dia eles forçam o bicho a comer para poder ter produção. Porra. Aí já tem crueldade com o animal também. Pô, então, assim... Foi a mesma coisa. Aí, o melhor café é o café das fezes do bicho lá da Indonésia, não sei o que, tá. E aí um dia eu tive a oportunidade de tomar lá, um amigo foi, o cubano foi lá, trouxe o café pra mim de presente. Então, bicho, nada demais o café. E aí tem esse negócio do marketing. Então, quando eu fui, eu tinha esse negócio de, caramba, vou tomar cafés diferentes, vou ter acesso aos melhores cafés do mundo e tal. Cara, e não é assim. O nosso café aqui, o café da King, não puxando o saco nem nada disso, o café da King, ele é, cara, melhor do que todos os que eu tomei. Porque na King a gente tem diferentes cafés. Dá pra falar, não tô falando que todos os cafés são melhores do que todos os de lá. Mas a gente tem eu tinha, né? Eu me coloco, eu tinha essa síndrome, né? Isso foi muito bom, eu ter a possibilidade de ter essa experiência. Porque eu fui lá, bebi o café e eu ficava assim, porra, o Reizão podia me mandar um café, será que dá pra... Que saudade de tomar, que vontade de tomar um cafezinho da King. E isso aconteceu com várias outras coisas. Também com o meu trabalho com o couro, com o design, que eu falava assim, cara, eu voltei muito mais confiante, porque essas pessoas que a gente estava falando no começo, que a gente imagina que a gente nunca vai ter acesso, quando a gente tem e a gente se apresenta e o cara é receptivo, cara, eu ficava assim, em êxtase, quando eu tinha a oportunidade de estar com um cara desse me apresentar e a pessoa, homem, mulher, ficar encantado, falar assim, nossa, mas o seu trabalho é maravilhoso, é lindo e tudo mais, e dar um valor muito grande ao que eu estava fazendo, coisas que às vezes no Brasil não acontece. No Brasil, você é manual, você é um artesão, é mais um e tal. E lá não, lá o reconhecimento desse trabalho, principalmente do trabalho manual, ele é gigantesco, assim, é uma coisa muito, muito bonita de ver. E isso foi uma coisa que me deu muita confiança. Precisou de eu ir lá para um outro povo, uma outra cultura, que não é a minha, criar em mim, me dar esse suporte de falar assim, cara, o que você faz é legal, o que você faz é admirável. E aí depois aconteceu um processo inverso, né? Depois que eu cheguei no Brasil, aí eu comecei a ver que as pessoas estavam tendo uma outra abordagem, uma outra admiração por aquilo e tal. E eu acho que isso é um processo que a gente está começando que é o que você falou, que os pequenos, né, estão começando a mudar pouco que nem, o cenário. Por exemplo, assim, eu achava... até em abril eu ia te visitar, que eu ia no Coachella. Eu achava o Coachella a referência de vanguarda de estilo no mundo. Aí, cara, você vai aqui em Alto Paraíso, tem muita coisa legal. Você vai em Pirinópolis, tem muita coisa legal. Você vai, pô, peraí.
as coisas estão surgindo ao mesmo tempo em diversos lugares do mundo. A gente tem que saber aproveitar aquilo. Aproveitar e valorizar, principalmente, que eu acho que a gente não tem muito isso, assim, de valorizar o que é nosso, valorizar a nossa cultura, cara, valorizar, e valorizar a nossa cultura de uma forma geral, porque tem pessoas, né, que eu acho que também é meio comum, pessoas do Rio não valorizam o que é de São Paulo, o que é da cultura de São Paulo e vice-versa, e não valoriza o que é uma cultura nordestina, uma cultura do Sul, uma cultura gaúcha. Pessoa de Brasília com pessoa de Goiânia. Tem uma rixa besta, cara. Então, não é daqui, é dali e tal. E isso bloqueia essa nossa troca e essa nossa absorção da cultura, que é muito rica. Não, e assim, eu acho que talvez a gente não cresça mais por certeza. Isso. Porque assim, eu não consumo o que é de Goiânia, eu não consumo o que é de Brasília, eu não consumo o que é de São Paulo, do Rio. Cara, e tá consumindo coisa que vem dos Estados Unidos, que vem da Europa, que vem... E aquilo ali, muitas das vezes, isso também é uma outra coisa que eu tive a oportunidade de ver. Cara, aquilo ali tá sendo feito só pro consumo externo. Os caras não consomem aquilo ali. Dentro da Califórnia, os caras não consomem aquele lifestyle ali que muitas das vezes é vendido pro mundo. Só é feito, só coloca o selinho Made Califórnia, só que a realidade lá dentro não é aquela ali. Então, a gente tem isso dentro do Brasil, né? A gente tem essas barreiras, esses bloqueios, e que isso impede muito a gente de evoluir, de se assumir e de ver o tanto que é bonito, o tanto que é rico mesmo o nosso conteúdo. O Brasil é diferente de... Eu não conheço, né? Não tive a oportunidade de conhecer, de viajar o mundo inteiro. Tive a oportunidade de viajar para alguns países. E eu vejo que Europa, Canadá, Estados Unidos... Cara, o mundo, na minha visão, ele é cinza. Sabe? O gringo, ele tem aquele negócio quadrado ali, assim, sabe? Fechado, cinza. E o brasileiro, ele é totalmente fora desse padrão. Totalmente fora desse padrão. O brasileiro, ele é colorido, o brasileiro tem temperatura, o brasileiro é quente, o brasileiro tem tempero. Não, é um negócio engraçado. No meu prédio morou uma vizinha minha que virou uma estilista famosa aqui no Brasil, hoje, chama Adriana Barra. E ela falava que a moda dela vinha do calor do Centro-Oeste. Porque a moda dela é o seguinte, que ela fala assim, como é que é? Centro-Oeste parece que faz sol 24 horas por dia. E ela é de São Paulo, então ela fala assim que a moda dela é colorida por isso. Eu vejo totalmente dessa forma. Eu vejo que a nossa cultura como um todo, ela é temperada, o nosso tempero da comida, por conta da comida. E as diversidades da comida, imagina, tempero baiano, sabe? Tempero capixaba. A gente tem tanta diversidade, não só de comida, mas de tudo. E isso é quando junta, né, que isso é o brasileiro, não tem, independente da região do Brasil que a gente esteja, a gente tem esse calor, a gente tem essa cor, esse colorido, é que o mundo olha aquilo ali e fala, cara, que coisa sensacional. Exatamente. Admira aquilo ali, como se a gente levasse luz, como se a gente levasse cor, levasse movimento. Desce, né, esse tempero em muitas coisas. Onde o brasileiro coloca a mão fora, cara, tem esse tempero. Não, e o pessoal lá respeita muito a nossa música. Admira. Cara, a arte fora do Brasil, ela é a arte brasileira fora. Muitas coisas a gente... É um negócio, por exemplo, a história dos meninos da bicicleta sem freio, né? Eles têm muito mais trabalho fora do Brasil que no Brasil. Reconhecimento fora do Brasil que no Brasil. Pô, os caras têm garrafa da Absolute, do bicicleta sem freio. Tem Jack Daniels, linha da Vans, linha do All Star deles. Aqui no Brasil, os caras acham que são os doidinhos ali que pintam parede. Pois é. Hein, Pepas? Então, o que a gente tava falando? Que eu acho o seguinte, que esse negócio de mostrar para as pessoas que elas podem fazer um negócio bacana, é muito legal que você acaba incluindo essas pessoas num estilo de vida legal, e isso aí acaba disseminando na indústria toda, né? Vamos dizer assim, eu acho que acaba levantando a régua do salto em altura, né? Eu tô lendo um livro, ele fala justamente sobre isso. Ele faz algumas comparações, né, umas metáforas sobre Davi e Golias, né? Que Davi era um pequeno, Golias um gigantão, e com uma pedra, ninguém achou que fosse possível a luta entre um e outro, entre eles, e no final das contas, Davi venceu Golias. E é a mesma coisa quando a gente empodera essas pessoas que achavam que não era capaz, que não conseguiria fazer.
E a gente vai unindo as forças, e por isso que eu acho que os pequenos ficam tão fortes. Hoje tem a possibilidade de ficar tão forte a ponto de competir ou incomodar e competir mesmo. Tirar ali desbancar os grandes. A Leonora Ciung, que você conheceu, que você já fez evento lá com ela, ela falava um negócio legal, que ela falava assim, que a gente que faz coisa bacana, a gente tinha que unir todo mundo e trabalhar todo mundo junto. E não trabalhar dividido. Porque todo mundo junto, a gente consegue subir para dar uma pancada no Golias. Com certeza. E assim, é exatamente unir poder. É unir força mesmo. A união faz a força. Então, eu acredito muito no negócio do mastermind, de ter várias cabeças pensando para o mesmo propósito, né? E não interessa se é couro, se é café, se é música, se é pintura, se é design, se é moda, o que é que vai ser. Mas quando está todo mundo junto, principalmente quando existe essa diversidade, é onde a força ela aparece. Onde realmente, porque são diversas áreas diferentes, agregando, unindo, né, força e poder para algo maior acontecer. Então, eu penso dessa forma. Eu estou sempre tentando... hoje, graças a Deus, eu tenho os meus amigos, né, as pessoas com quem que eu admiro muito, acabaram se tornando amigos mesmo, de relação próxima. Então, eu tenho essa troca com os meus amigos. E eu vejo que isso enriquece muito o meu trabalho, enriquece muito a minha pessoa. Porque é muito bom ter pessoas fodas, né? E eu acho assim, a gente tem sempre que tentar, eu tento me colocar com pessoas muito mais experientes do que eu nas áreas, para eu poder aprender e crescer, né? Tem aquele ditado, né? Diz que você andando com os melhores, você fica melhor, né? Exatamente, é o que eu tento fazer. Em tudo. E eu acho que isso aqui é o seguinte, então vamos deixar essa mensagem pro pessoal. Gente, vamos tentar todo mundo fazer coisa melhor sempre, tenta melhorar o produto, melhorar o seu trabalho. Não importa que trabalho que você faça, tenta sempre melhorar, que você vai receber o trabalho melhor das outras pessoas. E acreditar, também. Né? A gente tem que acreditar na gente, acreditar na nossa intuição, ouvir mais a vozinha interior e fazer, e realizar, porque no final das contas vem coisa boa. Gente, continue assistindo a King. Acesse o Will Pedrosa. Vamos aprender a trabalhar com couro também, que é um negócio muito legal. Trabalho manual. Muito obrigado. Siga o nosso Instagram também. E continue tomando café foda. Velhão, só antes de finalizar, eu queria te agradecer. Muito obrigado pela oportunidade. Tomem café foda e a nossa saúde. Cara, e o papo sempre é bom, né, velho? Obrigado. Tome café foda.